Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estou aqui novamente com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos deste domingo. Pois é, domingo é aquele dia de futebol, de apostas, de comer com a família também. Então, belo almoço de família para vocês e para mim também. Vamos começar com a Liga das Nações. Temos um bom jogo aqui para analisar. Vamos para a tela no nosso querido patrocinador e site Nota 10, o VBet, hein? Tá aqui, se você ainda não tem a conta no VBet, abre, pessoal, abre, usa esse QR Code, pega o seu celular, lê o código aqui, se cadastra. Se você não consegue parar agora o vídeo para ver o celular, vai no link que está na descrição do YouTube e abre por aquele link lá, tá bom? É importante que eles vejam que vocês estão vendo através dos nossos vídeos, porque aí eles sabem que vocês são espectadores do Tips e do BetBox, e aí eles continuam patrocinando nossas iniciativas, né? Você quer que a gente traga essas dicas grátis para você. Então, vai lá e abre a sua conta. Se você não quiser apostar, depositar, não aposta. Já abre a sua conta bonitinha. Se um dia você quiser, coloca lá um Pix, pode ser de R$ 5, R$ 10, e segue as nossas dicas. Com certeza, se você seguir a maioria delas, você vai sair ganhando, porque a gente sempre ganha no médio e longo prazo, tá bom? Não é uma certeza, né, gente? Eu estou falando porque nossos analistas são muito bons, eles analisam muito bem os jogos. Vamos ao que importa. Portugal e Escócia. Esse jogo aqui dessa segunda rodada, né? Portugal ganhou o primeiro jogo, diferente de algumas outras seleções que não jogaram muito bem, e está vindo com seus principais jogadores para essa Liga das Nações. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, todos estão convocados. Venceu a Croácia por 2-1, tá? Já tem os seus 3 pontos aí. A Escócia é um time pior do que o time da Croácia e inferior ao time de Portugal também. Enfrentou a Polônia na primeira rodada e foi derrotada. Então, aqui Portugal joga em casa com todos os seus principais jogadores e é um time muito melhor do que a Escócia. Por isso, é muito favorito. Você vê que paga 1,22, né? A gente nunca recomenda apostas assim baixas, por isso a gente vai procurar outras linhas, tá bom? A vitória é quase certa de Portugal. Então, a dica oficial que nós vamos dar é a dica mais arriscada, tá? Normalmente a gente não dá a dica mais arriscada, mas a gente vai dar, que é Portugal, handicap menos 1,5, tá bom? Você pode descer lá para achar ou você clica em handicaps aqui, ó, menos 1,5 para Portugal, tá? Paga 1,67. Essa dica a gente vence só se Portugal ganhar por 2 gols ou mais, tá? De diferença. Então tem que ser 2-0 aí esse jogo, 4-1, qualquer coisa que tenha pelo menos 2 gols de diferença, senão a gente perde essa aposta, tá? Se ganhar só por um gol, a gente perde essa aposta. Se você falar, eu não gosto, é muito arriscado, vai que Portugal ganha só por um gol, então você pode ir na vitória de Portugal, que paga pouco, 1,22, ou de repente esse menos 1, tá? Que é a segunda dica, que paga bem menos, né? Menos do que a metade, aqui ó, do 1,67, paga 1,30. E caso ganhe só por um gol, você tem o dinheiro devolvido, aí você não perde esse dinheiro, tá? Mas nós vamos oficialmente no menos 1,5, a gente acha que Portugal ganha por 2 gols ou mais, tá? Lembrando, contra a Croácia foi 2-1, né? Então, a gente perderia essa aposta aí. Só que, como falamos, a Croácia é um time melhor do que o time da Escócia, tá bom? Falando em Croácia, né? Vamos para outro jogo, então, desse grupo. É que eu estou chutando aqui o cesto de lixo, está fazendo um barulhão. Vamos lá. O outro jogo desse grupo, justamente, Croácia contra Polônia. Então, vamos voltar lá. São dois, a Croácia que perdeu de Portugal e a Polônia que venceu, né? Tá aqui, Croácia contra Polônia. A Croácia perdeu, então, por 2-1, né? E a Polônia venceu a Escócia por 3-2, está fora de casa. A Liga das Nações só classifica 2 de cada grupo, ou seja, só os 2 primeiros desse grupo avançam para a próxima fase. A terceira posição também tem uma chance, é tipo uma repescagem, né? É um playoff para não ser rebaixado para a divisão B, né? E o último colocado é rebaixado para a divisão B. Então, essa repescagem não é para se classificar, mas é para ver quem que não é rebaixado, tá bom? Então, é muito importante cada ponto aí para os times, porque o quarto colocado já cai para a divisão B no ano que vem. Aqui,
Esses dois times, tanto Croácia quanto Polônia, são times que jogam fechados, né? A gente conhece bem a Croácia, que ganhou do Brasil na Copa do Mundo, joga fechado ali, não sofre muitos gols e, de repente, tem jogadores muito habilidosos que chegam rapidamente ao gol do adversário, né? Os 3 jogos que tivemos mais recentes entre esses dois times, né, Croácia e Polônia, tiveram um gol ou menos. Pois é, foi 1-0 para a Croácia, foi 1-0 para a Polônia e foi 0-0 a terceira partida, né? O mais recente foi na Eurocopa, né, que foi o 1-0 para a Croácia. Então, a expectativa é um jogo de poucos gols e tá pagando bem essa linha, tá bom? Vamos ver aqui o mais seguro deles, que é abaixo de 3 gols, tá? Paga 1,59, né? Tava 1,60 agora há pouco e caiu para 1,59. Praticamente 1,60 aí. A gente vence essa aposta se tiver 0 gols, 1 gol ou 2 gols, né? Sendo que os últimos 3 jogos teve um gol só, né? Ou nenhum. Então, é muito boa essa aposta aí, abaixo de 3 gols nessa partida de Croácia e Polônia. Tá? Vamos para o outro grupo. A gente tem um outro jogo interessante que é Dinamarca contra a Sérvia. Dinamarca contra a Sérvia, pequeno favoritismo aí para a Dinamarca, né? 1,75 tá pagando, jogando em casa. A dica aqui, vamos ver, ler, né, a análise aqui do especialista, porque não sou eu que dou todas as dicas não, gente. A gente tem uma equipe especializada em cada esporte, né? Esse é o grupo 4, tá? Da divisão A, né, da primeira divisão da Liga das Nações. A gente espera a mesma configuração do que o jogo que eu acabei de falar, da Croácia e Polônia. Dois times retranqueiros, boas defesas, que dão prioridade aí a não tomar gols. Então, é mais uma partida com expectativa de poucos gols, tá? A Dinamarca, se a gente for analisar, os últimos 5 jogos da Dinamarca tiveram 2 gols ou menos, incluindo a estreia dessa Liga das Nações, que a Dinamarca ganhou da Suíça por 2-0. Já se você pegar os últimos 7 jogos da Sérvia, todos eles tiveram 3 gols ou menos, incluindo essa partida de estreia também aqui, onde segurou a Espanha no empate de 0-0. Então, olha só, empatou com a Espanha em 0-0 a Sérvia. Nossos especialistas acreditam que vale a pena, então, a gente ir na mesma aposta abaixo de 3 gols. Olha só, abaixo de 3 gols, pagando 1,35, tá? Tá pagando bem menos do que outra partida, mas se você quiser mais odds, né, odds mais altas, aí você vai no abaixo de 2 gols e meio, tá? A gente vai dar essas duas dicas. É mais arriscado, porque se tiver 3 gols, você perde a aposta aqui, você perde o dinheiro, tá? Sendo que aqui no abaixo de 3, eles devolvem o dinheiro se tiver o terceiro gol. Mas, de qualquer forma, você ganha aqui igual, com 2 gols, 1 gol ou 0 gols. Já paga 1,69, ou seja, praticamente 1,70. E grande chance aí de ter 2 gols ou menos, tá bom? Mas a aposta mais segura é o 3 gols. E vamos pegar, então, o outro jogo desse grupo, que a gente falou, né? A Espanha empatou 0-0 com a Sérvia e já pisou no tomate aí, né? Vamos ver, então, o segundo jogo da Espanha. É Suíça e Espanha, né? O jogo que acontece lá na Suíça. A estreia foi decepcionante, não saiu do 0-0 contra a Sérvia. E a Suíça perdeu da Dinamarca fora de casa. E agora a Suíça vem para jogar no seu campo, né? Da mesma forma, a gente espera um jogo de poucos gols, porque a Suíça é tradicionalmente um time muito defensivo, né? Dificilmente jogos da Suíça têm muitos gols, né? E segura todos os bons ataques aí das seleções. Se segurou a Dinamarca, né? Não é que segurou, mas tomou só 2 gols da Dinamarca, e a Espanha foi segura pela Sérvia, né? Que dirá a Suíça, que é um time mais tradicional, mais defensivo aí, né, tradicionalmente. Então, a gente acredita que a Espanha vai ter dificuldade de marcar gol aqui, igual teve no primeiro jogo. Nos últimos 7 jogos entre as seleções da Suíça e da Espanha, só um jogo teve 3 gols ou mais, tá? Nos últimos 7, só um jogo teve 3 gols ou mais. Por isso, a gente vai nessa mesma dica aí, abaixo de 2 gols e meio nessa partida, tá? Tá pagando aqui 1,75. Você pode sempre escolher, gente, abaixo de 2,5 ou abaixo de 3. Eu já expliquei a diferença.
O 2,5 paga bastante, 1,75, e o abaixo de 3 paga 1,37. Se você falar, caso saia o terceiro gol, eu não fico vendido aqui, não perco a minha combinada, sei lá, se você fizer uma dupla aí, você vai no abaixo de 3 gols que dá um up aí no seu multiplicador e ainda assim é uma aposta parecida que tem a defesa de devolver o dinheiro caso tenha 3 gols, tá bom? A outra coisa que a gente vai falar aqui vamos arriscar num número de escanteios nessa partida e eu vou explicar o porquê. Então, primeiro vamos até a linha de escanteios, aqui ó, a gente vem à direita aqui, escanteios, apertei nos cartões, escanteios aqui, ó. Total de escanteios, tá bom? Tem duas opções para gente, acima de 8,5 ou acima de 9,5, tá? É muito alta 9,5. Vamos no acima de 8,5, tá? Acima de 8 escanteios e meio. Isso quer dizer o quê? A gente ganha essa aposta se saírem 9 escanteios no jogo, tá bom? Isso é no total dos dois tempos para os dois times. Então, vamos supor que a Espanha consiga 6 escanteios. A Suíça conseguiu 4 escanteios, 6 da Espanha, 4 da Suíça, 10 escanteios, a gente ganharia essa aposta, tá bom? Precisa ter 9 escanteios ou mais, pagando bastante, 1,76. Por que que a gente vai nessa? Porque, como a gente acredita que a Suíça vai segurar a Espanha, vai jogar fechada, a Espanha, que já tem um empate por 0-0, precisa de pontos, vai começar a partir para cima com mais ímpeto aí da Suíça, né? A Espanha vai para cima e vai conseguir chegar ao ataque e conquistar alguns escanteios. A gente acredita que terá um alto número de escanteios, principalmente se o jogo ficar em 0-0 por um bom tempo, tá? No jogo contra a Sérvia, a Espanha teve 9 escanteios, tá? O total do jogo foram 11. Então, foi 0-0, a Espanha vai lá para ataque, vai para ataque e consegue escanteios. Se configurar novamente aí um jogo amarrado, acreditamos num alto número de escanteios, tá bom? Então, fica essa dica aí. E agora a gente vem para o Brasil. Tem Série B, né? Os campeonatos principais não estão rolando por causa desses jogos aí das seleções, mas tem Série B sim. Então, vamos dar uma olhada aí. Brasil, né? Vou abrir aqui, ó, Série B. A gente vai falar primeiro do América Mineiro contra o Guarani, tá? América Mineiro contra o Guarani de Campinas. O América Mineiro está num momento ruim, né, recente na Série B. São 4 jogos sem vitória do América Mineiro. Foram 2 empates e 2 derrotas. Já o Guarani é o contrário, né? O time ficou na lanterna o campeonato inteiro, muito mal, mas está começando a acordar. Talvez seja tarde, mas está se recuperando, ou pelo menos tentando se recuperar lá na parte inferior da tabela, né? Está em último lugar o Guarani, mas são 4 jogos sem perder. É o contrário do América Mineiro, que está bem, mas não está ganhando ultimamente. O Guarani está muito mal, mas começou a ganhar, né? São 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. Inclusive, vitórias sobre bons times como o Vila Nova, que está entre os primeiros, vitórias sobre o Curitiba e Chapecoense, tá bom? E o empate foi contra o Santos. Então, o Guarani começou a ficar esperto aí na situação, né? Aqui joga fora de casa, né? Contra o América Mineiro, ou seja, difícil a vida para o Guarani, apesar de estar num ritmo bom. O Guarani entra como azarão, mas a gente acredita que está vivendo uma fase boa, entrando no ritmo, e conta com essa instabilidade do Coelho, né? O time do América está instável. A gente vai fazer uma entrada arriscada, então, tá? Se você for ver, olha, tá pagando 1,63, ou seja, um favoritismo decente para o América ganhar esse jogo. A gente vai no risco aqui, porque a análise é que o Guarani está vindo numa boa fase. Então, a gente vai procurar o handicap para o Guarani. Claro que a gente não vai apostar no Guarani a 5,6, né, que é muito arriscado, mas vamos procurar o handicap. Olha só, o handicap de mais 1 para o Guarani está pagando 1,63, tá bom? A gente ganha essa aposta se o Guarani vencer, se tiver empate, e se o Guarani perder por um gol, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente não perde a aposta ainda, tá bom? A gente só perde essa aposta se o Guarani perder de 2 gols de diferença, tá? Então, são 2 dicas. Essa é a primeira e a segunda é a outra um pouco mais segura, que é Guarani 1,5, tá? Aí,
a gente ganha mesmo que o Guarani perca por um gol. Mesmo que perca por um gol, a gente ganha essa aposta, tá? A gente só perde essa aposta se o Guarani perder por 2 gols de diferença. E paga 1,35. É um valor que você pode apostar uma aposta simples, sozinha, ou até combinar numa dupla, tá bom? Fizemos aí essa dica diferente, tá? Pegando o time que é a zebra e dando um handicap de segurança aí. A gente acredita que, pelo momento, essa aposta vale a pena, tá? Pelo momento bom do Guarani e o ruim do América Mineiro, né? Aí você vai falar, pô, mas como o momento bom do Guarani, ele tá em último? Tá em último, mas não perde a 4 jogos, né? Tá começando a se recuperar. Tá? Vamos para outro jogo, que é o Coritiba contra o Novo Horizontino, né? O Coritiba contra o Grêmio Novo Horizontino, que fica no interior de São Paulo. O Coritiba vem de uma derrota para o Guarani, que a gente acabou de falar na outra dica, e está brigando ali no meio da tabela, né? O Coritiba não parece que vai subir para a Série A, não vai ficar entre as primeiras e também não vai descer para terceira divisão. O Coritiba está ali no meio, parece que não quer nada com nada e enfrenta o Novo Horizontino, que está na parte superior, está entre os primeiros da Série B, lutando para voltar para a primeira divisão, né? O Novo Horizontino está hoje entre os 4 primeiros colocados, tá? Por jogar fora de casa, as casas de apostas estão colocando o Novo Horizontino como um azarão, bem grande, inclusive, né? 4,20 aí para o Novo Horizontino. Mas se você for ver, você vê que paga 2, né? 1,99, 2 para o Coritiba. Ou seja, não é favoritíssimo assim o Coritiba, senão pagaria menos, né? A gente acredita que o time por time, o Novo Horizontino é até melhor, mesmo fora de casa, do que estão mostrando essas odds. Então, a gente também vai fazer uma entrada parecida com a do Guarani, na dica anterior. A gente vai para o handicap do Novo Horizontino, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó, handicaps para o Novo Horizontino, mais um, tá? Tá pagando 1,32 para você apostar que o Novo Horizontino ganha ou empata, tá bom? Se ganhar ou empatar, a gente ganha essa aposta. E se o Novo Horizontino perder por um gol, a gente tem o dinheiro devolvido. Então, essa é a segurança dessa aposta. Não abriu o 1,5, né? Então, tem só o mais um aqui. Talvez abra mais tarde, você pode ir por mais 1,5, mas vai pagar muito pouco, tá bom? O Coritiba não deve ganhar aí de 2 gols do Novo Horizontino, não. A gente acha até que pode perder do Novo Horizontino. A outra dica é um jogo de poucos gols, tá bom? A gente vai em abaixo de 2 gols e meio. Vamos dar uma olhada quanto que está pagando? Aqui, o total de gols abaixo de 2,5. Um bom pagamento aí, gente. Olha, 1,45 para ter 2 gols ou menos e a gente ganhar essa aposta, tá bom? Essa é a segunda dica, abaixo de 2 gols e meio entre Coritiba e Novo Horizontino. A Série B é um campeonato que já tem poucos gols aí tradicionalmente, né? Para fechar, vamos ver se abriu o jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino. Vamos ver se abriu esse jogo. Ainda não abriu. Brasileirão Feminino. Não, ainda vai abrir, gente. Então, não abriu e eu vou chamar a tela aqui para mim e eu vou explicar para vocês. O Brasileirão Feminino, a gente falou bastante aqui, teve semifinais aí com um detalhe, né? Apenas times de São Paulo, né? Uma semifinal Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians ganhou o primeiro jogo, e a outra semifinal, São Paulo e Ferroviária, que o São Paulo ganhou o primeiro jogo. Agora é o jogo de volta, né, no campo do Corinthians e no campo da Ferroviária. O São Paulo venceu a partida por 2-1, mas foi um resultado injusto, né? A gente fez essa live e a Ferroviária merecia um resultado melhor, tá? Jogou muito melhor, principalmente no segundo tempo. São Paulo até que jogou bem o primeiro tempo, mas a Ferroviária dominou o segundo tempo e acabou perdendo. A gente fez esse jogo ao vivo e a Ferroviária merecia pelo menos ter saído com um empate desse primeiro jogo. Agora a Ferroviária joga em casa, precisa da vitória de qualquer jeito e deve jogar muito ofensivamente e vai ficar exposta para os contra-ataques. Então, a gente vai dar 2 dicas aqui. Primeira, a gente acredita na vitória da Ferroviária, que é muito forte atuando em casa, mas em caso de empate a gente vai se prevenir, então a gente vai colocar o empate anula aposta, draw no bet da Ferroviária, tá bom? Ainda não abriu essa aposta, a gente não sabe o valor que vai abrir. Então,
draw no bet para a Ferroviária vencer. E a outra entrada é um jogo de muitos gols. Como eu expliquei, a Ferroviária precisa ganhar de 2 gols, né, para não levar isso para os pênaltis, ou seja, vai ter que sair para frente. E o São Paulo vai talvez achar uns gols aí nessa exposição da Ferroviária. Então, acima de 2 gols nesse jogo, tá bom? Você pode pôr acima de 2 ou acima de 2,5. Lembrando a diferença, se você não souber, deixa o seu comentário aqui, mas eu já expliquei várias vezes, tá? O acima de 2,5 precisa ter 3 gols ou mais para ganhar, né? Com 2 gols ou menos, perde. E o acima de 2,0, né, que é o 2 redondo, você tem o dinheiro devolvido no caso de 2 gols, né? Você pode ganhar com 3 gols ou mais, ter o dinheiro devolvido só com 2 gols, né? E aí você só perde com 1 gol ou menos, tá? Então essa é a diferença, a gente acredita num jogo de muitos gols, por condição da Ferroviária precisar partir para cima. Esse jogo acontece domingo às 4 da tarde e nós faremos ao vivo no BetBox TV e no canal do YouTube. Então acompanhe ao vivo que a gente vai dar dicas ao vivo desse jogo que vai estar rolando no mesmo horário da outra semifinal, Corinthians e Palmeiras. Então acompanhe aí as dicas, vai ter o nosso Léo Fontes na narração e Fábio Ricardo nas dicas, tá bom, pessoal? A gente vai postar ao vivo nesse jogão aí, semifinal do Campeonato Brasileiro. Com isso, eu me despeço, um ótimo final de semana para vocês. Voltamos na segunda com mais dicas para a semana, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.